Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra e hoje é dia 2 de março de 2022, aliás, 23. E eu gostaria muito de que você participasse comigo, né, dessa série de estudos que nós vamos fazer do Apocalipse, né? Que nós vamos estar fazendo estudo por capítulos, que eu comecei hoje mesmo, eu já fiz o vídeo do capítulo 1 e vou colocar hoje ainda o do capítulo 2, certo? Nós vamos dar sequência ao capítulo 2 do livro de Apocalipse. Você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, dê like no vídeo se você gostar e se você desejar, faça um comentário sobre o assunto, sobre o que você está achando do vídeo, sobre o que você está achando daquilo que está sendo ensinado. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Desde já eu agradeço e vamos continuar. Agora a gente vai para o capítulo 2 de Apocalipse, as cartas, né? As cartas às igrejas que estavam, né, localizadas na Ásia, na região da Turquia. Nós vamos ler as cartas do capítulo 2. E o que eu gostaria de explicar para vocês antes de começar lendo as cartas? Que essas cartas, elas estavam sendo, sim, de forma específica, enviada às 7 igrejas, né, da Ásia, as 7 igrejas do livro de Apocalipse que estavam localizadas na região da Turquia, em cada uma das cidades citadas pelo nome, mas também elas representam as igrejas em todo o período da história da igreja, certo? As igrejas e como estariam, né, a adoração e o coração das pessoas em cada período da história. Então a gente pode encontrar dentro da igreja do Senhor Jesus, num contexto geral, todas as 7 igrejas ou todas as características ou comportamentos das pessoas ou da igreja, né, sendo citada aqui em cada cidade, também nos dias de hoje. Então a gente vai explicar para vocês o que significa. Eu não vou dar detalhes tão profundos, gente, das cartas nesse significado para as igrejas de hoje, porque o livro de Apocalipse, ele não é tão grande em capítulos, né? Mas o assunto ele é muito extenso. Eu sei que vão ter capítulos que a gente vai ter que demorar bastante com o vídeo para poder explicar exatamente o contexto que está sendo ensinado. Então, as cartas das igrejas eu vou ler, eu vou explicar, de forma que as pessoas venham compreender, não só no sentido do que estava sendo ensinado para aquelas igrejas específicas, mas para a igreja hoje, no dia de hoje, cada pessoa que aqui está sendo representada, o comportamento de cada pessoa, ou de muitas pessoas, ou de muitas regiões, ou de muitas épocas, certo? Para que haja uma compreensão, mas eu não vou entrar tão a fundo assim. A gente vai fazer essa leitura e essa explicação de forma mais básica, ok? Então vamos começar. Capítulo 2 de Apocalipse. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então aqui é o Senhor Jesus, né, falando, porque ele já tinha explicado para nós no capítulo 1, que ele tem as 7 estrelas, que são a representação dos 7 anjos, e os 7 candeeiros, que são a representação das próprias 7 igrejas. Então, está na mão do Senhor Jesus, tanto as 7 igrejas, como os anjos, ou aqueles que lideram essas igrejas, ou lideravam naquele período específico, naquele momento, certo? Conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então a gente vê aqui que esta igreja, né, ela era uma igreja considerada uma igreja que trabalhava de forma profunda para o Senhor Jesus, né, ou para a pregação do Evangelho, e que tinha colocado aqueles que se declaram apóstolos e não são, e tinha os achado mentirosos. O que significa apóstolos? O que significa essa palavra apóstolo? Para quem era que o Senhor Jesus estava falando aqui, né? Que eles tinham colocado à prova aqueles que eram falsos apóstolos. A palavra apóstolo, ela significa enviados. Então isso significa que existiam aqueles que
que se colocavam diante da igreja como enviados do Senhor, mas não eram, ou traziam ensinos enganadores ou mentiras, né? Ou disseminações de heresias no meio da igreja. E que tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Então era uma igreja que estava de certa forma ativa, né? Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então a gente vê que a característica daqueles que perdem o primeiro amor, ou aqui no caso, que tinha perdido o primeiro amor, são pessoas que têm um empenho profundo na obra, um empenho já de algum tempo, pessoas que, de certa forma, têm se aprofundado por algum tempo em fazer a obra do Senhor. O que acontece com as pessoas que vão entrando no costume de servir a Deus? Muitas vezes elas saem do primeiro amor, ou elas esquecem verdadeiramente qual é o objetivo primário do servir a Deus. Então o Senhor, ele repreendeu esta igreja dizendo que eles tinham abandonado o seu primeiro amor e disse para que eles voltassem, para que se arrependessem, né? Para que não fosse tirado deles o movido do seu lugar, o seu candeeiro, caso eles não se arrependessem. Então nós temos que entender que enquanto igrejas precisamos estar no primeiro amor. O que é que nos moveu a servir a Deus? O que é que nos moveu a entregarmos a vida para o Senhor Jesus? Qual foi aquilo que fez com que o nosso coração se rendesse a Jesus e se movesse para Ele? Senão a sinceridade, né? E a prática do entendermos que nós não somos nada, que nós não sabemos nada, que tudo vem de Deus. O fato de nos sentirmos sem condição de fazer aquela obra é que nos torna capazes de fazê-la. Por quê? Porque toda a obra do Senhor é feita por Ele, através de nós, mas pelo Espírito Santo, certo? Então vamos continuar. Tens, contudo, a teu favor, que odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, esses nicolaítas, é interessante a gente ver. A Bíblia ela não dá para nós assim, uma explicação profunda de quem seriam e quais seriam as práticas desses nicolaítas. Quando você pesquisa, você não tem nada que diga qual era a prática desses nicolaítas. Sabemos que eles tinham alguma prática de heresia, né, que era condenada pelo Senhor Jesus, talvez algum ensino dado por alguém cujo nome era Nicolau, porque nicolaítas, talvez porque seguiam esta pessoa, que talvez tenha fundado ou fundamentado uma ideia errônea, uma ideia de heresia no meio da igreja do Senhor Jesus, mas a gente não sabe, né, mesmo pesquisando na história, qual seria exatamente essas obras. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Agora a gente vai para a segunda carta. A carta à igreja de Esmirna, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Aqui a gente tem dois pontos interessantes, gente. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. A palavra tribulação, ela é entendida como perseguição, né? Perseguição. E quando nós olhamos a palavra aqui usada como tribulação, como perseguição, nós vemos que essa era uma igreja perseguida, uma igreja pobre, mas rica na fé e na vida com Deus. E aqui está citando também a blasfêmias do que assim mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Eu tenho um vídeo que se chama Sinagoga de Satanás, que fala a respeito de quem são esses da sinagoga de Satanás, que seriam aqueles que se declaram judeus e não são, ou seja, aqueles que, não sendo judeus, se tornaram judeus por uma conversão falsa. Eu vou dar só uma pincelada, se vocês quiserem ir no meu vídeo, depois eu vou deixar para vocês na descrição. E, como que fala? Se declararam judeus por uma conversão falsa, e desta geração de judeus
convertidos de forma falsificada, vieram a nascer pessoas que foram se compreendendo como judeus, mas que não tinham nada que ver com as 12 tribos de Israel, e que trouxeram para dentro do povo de Israel o engano de Satanás. Toda a maldade, toda a malignidade que dentro do país de Israel existe como uma mistura do santo com o profano, ela é causada justamente por estes que são a sinagoga de Satanás, ou aqueles que são judeus falsificados, que não são judeus legítimos, que não são herança das 12 tribos de Israel, mas são até conhecidas como a 13ª tribo. Se você tiver um interesse mais profundo, assista o vídeo que eu falo sobre a sinagoga de Satanás, que eu vou deixar aqui na descrição direitinho para vocês assistirem, certo? Vamos continuar. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Eu acho interessante essa colocação, porque aqui diz que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Obviamente que deve ter acontecido algo com esta igreja de Esmirna, naquele período da história, onde a igreja ela realmente estava localizada na cidade de Esmirna, né? Que foi a descrição disso que está falando aqui para nós. Mas o que significa isto para nós, enquanto igreja, de forma espiritual, olhando para a forma espiritual? Eu vejo aqui que isso me dá a entender os dias que nós estamos vivendo hoje e o avivamento que a igreja vai viver. Porque aqui está falando que o diabo vai lançar em prisão. Em todo o período da igreja, né? Houve aqueles que foram perseguidos e presos. E alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Você vê que era algo que aconteceu de forma rápida. Mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós sabemos que a igreja está no início de um grande avivamento, que como o Senhor Jesus me mostrou, que a igreja terminaria, ou seria tirada da terra, ou arrebatada, e a sua história terminaria como começou, né? Terminaria como começou, no meio de perseguição, no meio de caos, no meio de situação difícil. Então isso me remete muito a este momento. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que a igreja do Senhor Jesus sempre será provada. Que a igreja do Senhor Jesus sempre passará por períodos de dificuldade. Que a igreja do Senhor Jesus sempre será perseguida ou presa. Mas que se formos fiéis até a morte, com certeza Ele nos dá a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Agora vamos para a carta à igreja de Pérgamo, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, e meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É interessante nós colocarmos aqui está dizendo que neste lugar, Jesus diz que estava o trono de Satanás, né? E que esse servo dele, Antipas, ele foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que era falado da cidade de Pérgamo? A cidade de Pérgamo ela é conhecida como, eu vou ler para vocês aqui, um lugar onde existia a maior quantidade de templos pagãos, né? Existia lá uma escultura ao deus Zeus e existia muitos templos a vários deuses, né? O povo de Pérgamo, eles cultuavam até mesmo o seu imperador que estava vivo. Existia um templo para este imperador que estava vivo ainda e que eles cultuavam. Então, todo tipo de culto pagão, de culto a vários deuses, de templos a vários deuses, de adoração a várias entidades, estava dentro da cidade de Pérgamo, né? Como eu falei para vocês, até mesmo uma escultura a Zeus estava dentro da cidade de Pérgamo. Então eu acredito que quando Deus fala que ali estava o trono de Satanás, Ele estava querendo nos dizer que o berço da adoração pagã naquele período
estava dentro de Pérgamo. Vamos continuar. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam as doutrinas de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Aqui a gente conhece essa passagem, para quem não conhece, né? A passagem do profeta de Balaão, que Balaque, né, um dos reis de uma das cidades daquela época pagã, pediu para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel para que ele pudesse vencer eles numa guerra. Eles estavam indo na direção do país dele, né, desse rei Balaque, e ele conhecia Balaão, e ele foi pedir para Balaão amaldiçoar, e Balaão falou que não ia amaldiçoar, porque Deus deu ordem para que ele não podia amaldiçoar o povo, mas pela insistência de Balaque, porque ele foi oferecendo a Balaão dinheiro, tesouros, riquezas. O que Balaão fez? Ele falou: eu não posso amaldiçoar, eu vou ensinar para você o que você tem que fazer para que o povo venha pecar contra Deus, e aí eles vão ser presa fácil, porque se eles pecam, Deus se afasta e você vence. E foi isso que ele fez. Ele levou para o meio do acampamento dos soldados, né, prostitutas cultuais, né, que levaram os seus deuses e, além de se prostituírem fisicamente com os soldados, também levaram os soldados a se prostituírem espiritualmente com os seus deuses, fazendo com que naquele momento o povo de Israel ficasse vulnerável para que o exército do rei Balaque pudesse vencê-los. Então esta é a doutrina de Balaão. Outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, mais uma vez falando da doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre a pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Agora vamos à carta à igreja de Tiatira, versículo 18 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, e o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares a esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, lembrando que cada carta é específica para as igrejas que estavam nessas cidades, naquele período, porque o Senhor Jesus, ele falou o quê? Para que o anjo transmitisse a João? Que ele ia ver as coisas que estavam acontecendo e as que iriam acontecer, certo? Então aqui, tanto está falando do que estava acontecendo, como era profético para as igrejas que viriam, ou para o povo de Deus, enquanto igreja que viria no período da igreja, em todo o contexto, até os últimos dias, que é onde estamos vivendo. Então aqui, ele demonstra para mim o quê? A igreja sendo maculada, certo? Com o profano, ou a mistura de adoração santa com a adoração profana. É isso que acontece muito, que está acontecendo muito hoje na igreja do nosso tempo. As pessoas pegaram a palavra de Deus e fizeram com que ela fosse misturada com todo tipo de profanação. E essas profanações fazem com que a igreja fique maculada, ou seja, existe ali a pessoa se declarando profetiza, que diz que está profetizando. Muitas vezes a igreja leva ao entendimento de que aquela obra ela é feita por Deus, mas na realidade o que está por trás daquilo é um espírito de enganação, um espírito do mal, uma mistura do santo com o profano, uma igreja totalmente maculada e manchada, que está disfarçada de igreja do Senhor Jesus, mas que na verdade está servindo aos ídolos ou aos anjos caídos, certo? Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição, entendendo que prostituição aqui está falando da prostituição espiritual, ou seja, de você adorar a Deus e adorar a outras coisas que não são Deus, ou a outras adorações, a outros deuses, que podem ser várias coisas, não precisa ser exatamente a um Deus especificamente, né, pagão como a gente conhece, mas adoração.
Quando você tira a adoração de Deus e coloca a sua adoração dividida com Deus e com alguma outra coisa que é considerada para Deus como errado, você está se prostituindo espiritualmente, né? Eis que apróstito de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ou seja, o engano e a mentira desses últimos dias, eles estão dentro das mentes e dos corações daqueles que fingem servir a Deus, mas que têm passado, vivido e ensinado um engano, certo? Digo todavia vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conserva o que tens até que eu venha. Ou seja, que no meio desta igreja dos dias de hoje, misturada com o santo com o profano, existe aqueles que se mantêm puros, que não misturaram a sua fé, que não profanaram a fé, a pregação, o evangelho e a palavra de Deus. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui está falando justamente que aquele que vencer, ou aquele que for fiel até o fim, ele terá o cetro de ferro. E quem é que tem o cetro de ferro? Que é falado lá em Apocalipse 12. Não é o filho varão? E se a igreja também terá o cetro de ferro, significa que esses serão aqueles que serão salvos e que regerão juntamente com o Senhor Jesus, com o cetro de ferro, o reino dele. Ou seja, serão aqueles que vão auxiliar o Senhor Jesus e que também reinarão, que também serão auxiliares do próprio Senhor Jesus, estarão com o cetro do Senhor Jesus de ferro na mão, para que o reino de Deus seja específico da forma e da maneira que Deus quer que seja, que o Senhor Jesus quer que seja, ok? Bom, terminamos mais um capítulo, né, do livro de Apocalipse, o capítulo 2. No próximo vídeo eu entrarei no capítulo 3, que será a carta à igreja de Sardes. Nós daremos continuidade ao livro de Apocalipse e as cartas que estão localizadas na Ásia, né, na região da Turquia. Desde já agradeço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.